Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Vinícius Mantovani e esse é o Aquário Marinho Sem Grana. Após a morte dos grandes tangues do meu aquário, um peixe que dificilmente era visto passou a ter coragem e saiu da toca. Um peixe diferente, cheio de transformações no decorrer da sua vida. Um peixe confundido muitas vezes com moreia, porém com a simpatia e a tranquilidade de um gobe. Esse é o gobe engenheiro. Bom pessoal, eu tenho recebido muitos comentários aí falando desse peixe. Muita gente nem sabia que eu tinha esse peixe. Realmente ele é um peixe que ficava muito escondido. É um peixe que faz toca e ele dificilmente é visto. É mais visto assim no momento da alimentação. Ele é um peixe também de hábito noturno. Então durante a noite, às vezes eu vou com o meu holofote ali e vejo ele nadando. Mas fora isso, era realmente muito raro. Inclusive em casa tinha uma brincadeira que a gente chamava ele de peixe fantasma, porque nem sempre a gente conseguia ver ele. Bom, mas na verdade é porque ele é um peixe muito medroso, e depois que os tangues morreram, ele começou a aparecer muito mais. E até percebi já que ele está comendo muito mais, está se desenvolvendo muito mais, e está até se inteirando mais com o aquário dessa maneira. Bom, e aí como teve muita gente que perguntou sobre ele, já tem gente falando que vai ter um, que achou muito legal e já foi pesquisar na internet, porque realmente é um peixe muito bacana, porque ele tem uma transformação muito interessante. Ele quando juvenil, ele é pequenininho, ele tem uma faixa na horizontal. Conforme ele vai crescendo e ele atinge até 30 centímetros aí, ele fica com uma coloração tipo de camuflagem e é muito bacana, é um peixe muito bonito. Principalmente para quem acha legal as moreias, mas não é interessante às vezes ter moreia dentro de um aquário porque elas são um pouco agressivas e carnívoras e aí pode estar atacando outros peixes, né? E é um bicho que tem uma personalidade um pouco complicada. O gobe engenheiro não, ele é um peixe super tranquilo, super simpático, muito bonito e carrega essa carinha aí de moreia e se comporta também como, né? Geralmente ele deixa só o rostinho aí pra fora e dá essa impressão de moreia e muito bonita mesmo. Então eu separei alguns pontos positivos e outros negativos para que vocês tirem suas conclusões, depois façam pesquisas, vocês vão encontrar muita gente falando bem e falando mal desse peixe. Então você tem que ter muita consciência aí na hora de fazer a compra para não errar. Bom, vamos começar pelos pontos positivos. Como eu disse, um peixe super tranquilo, numa boa, se dá muito bem com os outros peixes, não incomodam ninguém. Um outro ponto é o preço. É um peixe aí que você vai encontrar numa faixa de R$50 e dá pra, é relativamente barato, né, para um peixe de água salgada e pela beleza dele. Bom, é um peixe que passa por essa transformação, então é muito legal você estar acompanhando isso. Você compra ele juvenil, né, pequenininho, e com o decorrer aí do crescimento dele, não existe uma data assim, falando só, é um ano ele cresce, tudo vai depender da alimentação dele, do rendimento dele aí para ele estar crescendo. Mas numa faixa aí de um ano, ele atingir o tamanho adulto e ele chega a 30 centímetros, então você está acompanhando tudo isso daí, é muito legal também. Bom, é um peixe também que revira o substrato. Nessas cavações dele aí, ele acaba revirando o substrato e removendo aquela matéria orgânica que está parada em vários cantos do aquário, e isso é muito interessante. Isso aí faz muito bem para o aquário também, com certeza. É um peixe que se alimenta facilmente com ração, basta você jogar uma ração de fundo, porque ele é um peixe que não sobe até a superfície, ele costuma pegar mais lá no fundo, principalmente quando tem outros peixes aí no aquário, como por exemplo os tangues que eu tinha aqui, eles comiam muito rápido a comida, então sobrava muito pouco lá para ele lá embaixo. Então você tem que comprar uma ração que desça um pouco mais rápido para você conseguir garantir a comida dele. Ele com certeza vai estar lá embaixo esperando, ele fica ali só de butuca ali, esperando a ração chegar. É possível ter 1, 2, 3, quantos você quiser dentro de um aquário, desde que você tenha uma litragem compatível. A gente recomenda assim, no mínimo um aquário de 150 litros para ter um animal desse aí, tá? Principalmente pelo tamanho dele, que ele chega a 30 centímetros, então um aquário aí tem que ser um porte grande para você conseguir ter. Ele não é um peixe de hábito de ficar nadando muito não, ele gosta mesmo de ficar na toca, então por isso que você não precisa ter uma litragem altamente exagerada, dá para manter numa boa sem problema nenhum. Outra coisa, você tem que ter substrato, né? Não adianta você ter um peixe desse sem substrato, é um peixe que vai acabar sofrendo aí porque ele tem um hábito e o esconderijo dele é no substrato. Então uma camada pelo menos aí de 5 centímetros de substrato para que você mantenha esse peixe aí num ambiente tranquilo para ele. Bom, caso você queira ter mais que um, você tem que fazer a adição desses peixes junto, tá? Eles têm que entrar junto no aquário. Se você colocar um e depois de um tempo colocar outro, aí você corre risco de ter briga.
Bom, agora vamos aos pontos negativos, né? Que é o que o pessoal reclama desse peixe aí. E até acredito que tenham razão, porque realmente é um pouco complicado. Bom, vamos lá. Ele é um peixe que tem uma habilidade, assim, incrível em cavar. Logo que você vai ver que ele faz túneis incríveis mesmo. Sai de um canto do aquário, vai para trás do aquário, de repente já tá saindo lá do outro lado. Então ele faz mesmo uns túneis muito legais, assim, verdadeiras estações de metrô no substrato do aquário. Isso aí acaba causando aquela névoa de substrato que vai empoeirando ali alguns corais, às vezes até atrapalha alguns corais a abrir. Isso aí pode dar uma dor de cabeça aí, tá? Fora isso, tem uma preocupação que é maior ainda. Conforme ele vai removendo esse substrato, você corre o risco de ter desmoronamento de rochas. Então é muito, mas muito importante que essas rochas estejam bem encaixadas, se possível até coladas com Durepox, estejam numa maneira que não corra o risco de uma rocha cair, bater no vidro e quebrar o vidro do aquário. Já teve vários relatos disso ter acontecido, então tem que tomar cuidado, tem que estar ciente disso, é muito importante. E não adianta você deixar isso para depois, porque você pode colocar o peixe hoje e ele já tá cavando aí e isso acontecer, tá bom? Então, fora isso, eu acho que é tudo de bom, é um peixe muito legal, muito interessante, um valor muito bacana, um peixe que muda, né? Que é muito legal, que você pega ele de um jeito e com o tempo você vai observando a evolução dele, é muito bacana, muito interessante. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, acho muito legal esse lance da observação. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das imagens que eu passei. Eu peguei algumas aí da internet aí para vocês verem a evolução desse peixe e é muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele joinha que ajuda demais o canal aí, com certeza. Um abração, deixa seu comentário, me diz o que você achou desse peixe, pra gente estar conversando e ter outras opiniões, que isso é muito legal. Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, valeu e tchau, tchau.